Você era bom de química no colégio? Já teve que decorar alguma dessas frases? Hoje li na cama, Robson Crusoe em francês. Bela Magrela casou com o Sr. Barão. Os 7 porquinhos. Essas frases me ajudaram quando eu estava no ensino médio a decorar nomes de elementos como o berílio, o cálcio, o magnésio, o estrôncio e o bário. Para que serve o estrôncio, aliás? Até hoje eu nunca descobri. E essas duas fileiras aqui de baixo da tabela periódica? Já ouviu falar? Neodímio, praseodímio, gálio. Esses 17 elementos são chamados de terras raras, e nesse vídeo você vai descobrir o que eles têm a ver com as ameaças do Donald Trump de anexar o Canadá, a Groenlândia e com a briga que ele teve com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No começo, parecia uma pataquada. Antes de tomar posse, o Trump começou a falar que os Estados Unidos deveriam comprar a Groenlândia da Dinamarca. Mais ou menos na mesma época, ele defendeu que o Canadá virasse o 51º estado americano e começou a chamar o premier Justin Trudeau de governador Trudeau. Muita gente achou que era uma piada, uma brincadeira, ou só uma ideia doida, que era apenas o Trump sendo o Trump. Mas logo depois da posse, o presidente americano começou a exigir acesso às riquezas minerais da Ucrânia como pagamento para a ajuda militar que os Estados Unidos tinham dado para o Volodymyr Zelensky nos últimos 3 anos de guerra. I want to have security of rare earth. We're putting in hundreds of billions of dollars. They have great rare earth, and I want security of the rare earth. And they're willing to do it. Foi quando algumas fichas começaram a cair. O Trump estava falando sério. E esses países que foram ameaçados, a Groenlândia, o Canadá e a Ucrânia, têm algo em comum. Todos eles são ricos em terras raras. O Canadá, por exemplo, diz ter a 3ª maior reserva do mundo. A Groenlândia tem a 8ª. E a Ucrânia tinha boas perspectivas de explorar esses minerais até que a guerra começou. Mas para que servem essas terras raras? Eu fui perguntar para um pesquisador norueguês que estuda esse tema. O nome dele é Håkon Hildmo da Silva e ele leciona na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. So in addition to, so we have like the green transition where it's key so for any kind of scenario where you want to have economic growth while you're cutting emissions. Basically, you need rare earth elements, and a lot of what it's used for there is to make what do you call this in English? Magnets. Mas não é qualquer ímã como o ímã desse microfone aqui que está na minha camiseta. É um baita ímã, um super ímã. As terras raras são elementos que conseguem aumentar a força dos ímãs e a principal aplicação deles hoje em dia são os carros elétricos. Funciona assim: a bateria fornece eletricidade para o motor. Essa eletricidade cria um campo eletromagnético. Dentro do motor, os superímãs reagem a esse campo eletromagnético numa espécie de dança e fazem um rotor que fica dentro do motor girar. Esse rotor movimenta as rodas e o carro começa a andar. Então você deve estar pensando, um carro elétrico, Elon Musk, Donald Trump, está explicado. Sim, os carros elétricos da Tesla funcionam com base nesses superímãs de neodímio. Mas só isso é um mercado muito pequeno, rende coisa de 12 bilhões de dólares por ano. Só o interesse do Elon Musk não explicaria todo esse rolo. A questão aqui é estratégica. As terras raras também são usadas na construção de turbinas eólicas, painéis solares e na indústria de defesa. Um caça F-35 da Força Aérea Americana, por exemplo, usa 400 quilos desses minerais para construir radares e componentes eletrônicos. Em submarinos e destroyers, o volume é ainda maior, de 2 a 4 toneladas, segundo um estudo do Ministério da Defesa da Alemanha. E não são só as terras raras que são estratégicas. A economia do século XXI hoje precisa também dos minerais críticos. São eles o cobalto, o níquel, o grafite e o lítio. Eles são usados principalmente na fabricação de microchips. Hoje, a China domina de 65% a 90% do processamento desses metais. I think that's another reason for why China has such a dominant position is because of a lot of this, the whole or large part of the value chains of the applications that use rare earth elements are already in China. Okay, so they run the whole package. Yes. No século XIX, as grandes potências brigavam por ferro e carvão. No século XX, a bola da vez foi o petróleo. Agora, no século XXI, é a vez da briga pelos minerais críticos e pelas terras raras. Essas matérias-primas serão cruciais na nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China. Eu conversei por e-mail com o professor de geopolítica da Universidade de Londres, o Klaus Dodds, que me explicou o seguinte: o Trump pensa da seguinte maneira: se os Estados Unidos têm uma vantagem militar, isso pode ser transformado numa vantagem comercial. Então, se os americanos têm recursos minerais da Groenlândia e da Ucrânia, eles podem usar esses recursos como poder de barganha para pressionar outros países, seja do ponto de vista político ou do ponto de vista militar. No fim das contas, a gente está assistindo a disputa entre grandes potências e a criação de novas esferas de influência. So when I say they should be a state, I mean that. I really mean that. Because we can't be expected to carry a country that
is right next to us on our border. It would be a great state. It would be a cherished state. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.